vemos quanta luz há nesse lugar. Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor, te agradecemos pelas oportunidades que nos dá a cada dia de buscar o teu amor, a tua luz e a tua paz. E assim seja. Então, nessa noite, temos o grande prazer e a satisfação de receber nessa casa. Eu sou meio... falar, eu sou... a minha esposa, Cláudia Rosalém, que vai nos abrilhantar com suas reflexões e que realmente as suas reflexões penetrem em nosso coração. Por favor, amor. Legal. Boa noite. Boa noite. Que alegria estarmos todos juntos nesta noite, não é? Muito bom. É uma satisfação poder trazer as reflexões da noite. Pode ser que alguém já tenha ouvido falar do que nós vamos colocar aqui hoje, mas fui inspirada a trazer esse tema para cá. Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e está também no caderno 3º do Livro dos Espíritos. Na maioria das palestras que nós vamos, nós sempre ouvimos que nós temos que domar as nossas imperfeições morais, não é?
que nós temos que fazer a tão famosa reforma íntima, para que a gente possa, ainda nessa existência, ir eliminando algumas dessas imperfeições. Mas a gente pode se perguntar, quais são essas imperfeições? Como que eu vou identificar a qual é mais forte em mim, que me prejudica? Quais eu tenho? Em que grau eu tenho? Nós sabemos que são elas, as nossas imperfeições, que nos impedem de termos aí uma vida mais leve, relacionamentos mais saudáveis, porque essas imperfeições são trazidas de existências passadas, há milênios, né, que foram alimentadas porque nós não tínhamos ainda o conhecimento e a condição que nós temos hoje de combater. Mas hoje, através do conhecimento que nós temos da doutrina, nós conseguimos aí estar domando algumas delas na nossa vida, para que a gente possa deixar de ser pessoas difíceis, nos impedindo aí de evoluir, né? E a gente se melhorar ainda nessa existência. Então hoje nós vamos falar de algumas delas, as mais comuns, das quais nós lidamos no nosso dia a dia. E para isso, eu começo com uma metáfora, ou seja, uma historinha criada para ilustrar a nossa mente. Conta-se que um certo dia, um casal, ao chegar do trabalho, ele encontrou a porta da sua casa aberta e algumas pessoas estavam lá dentro. Eles achavam que eram ladrões, ficaram assustados, né? Mas entraram. No que entraram, um homem forte, um corpo saudável, parecia um halterofilista, disse para ele: calma, nós não somos ladrões, nós somos velhos amigos e velhos amigos não, nós somos velhos conhecidos e estamos aí por toda parte do mundo. E aí perguntou a mulher: mas quem são vocês? E ele responde: eu sou a preguiça. Estamos aqui e iremos nos apresentar para que vocês escolham um de nós para definitivamente sair das suas vidas. Ela responde: mas como você pode ser a preguiça se tem um corpo de atleta, né, que vive malhando e praticando esportes? E ele responde: a preguiça é forte como um touro e pesa tonelada nos ombros dos preguiçosos. Com ela, ninguém pode chegar a ser um vencedor. No outro canto da sala, uma mulher curvada, com uma pele muito enrugada, parecia mais uma bruxa, se apresentou e disse: eu sou a luxúria. Eles falam: não é possível, né? O homem disse: você não pode atrair ninguém com essa feiura. E ela disse: não há feiura para a luxúria. Sou velha porque existo há muito tempo entre os homens. Sou capaz de destruir famílias inteiras e perverter crianças, trazer doenças para todos até a morte. Sou astuta e eu posso me disfarçar na mais bela mulher ou homem que você já viu. No outro canto, um homem mal cheiroso, vestindo os maltrapilhos de roupas que mais parecia um mendigo, se apresentou e disse: eu sou a cobiça. Por mim, muitos já mataram, já abandonaram famílias. Sou tão antigo quanto a luxúria, mas eu não dependo dela para existir. Tenho essa aparência de mendigo porque por mais bem vestido que eu me apresente, por mais rico que eu pareça, com joias, dinheiros, carros luxuosos, ainda assim me verás dessa forma, porque a cobiça ela está tanto dentro do pobre quanto do rico. Em um outro canto, uma responde e fala: oi, eu sou a gula. E ela era uma mulher lindíssima, com um corpo escultural, uma cintura fininha, sabe aquelas de dar inveja? Né? Seus contornos eram perfeitos, tudo no corpo dela tinha harmonia, beleza e movimento. Aí assustou o dono da casa
E a mulher responde: mas eu sempre imaginei que a Gula fosse gorda. E isso é o que vocês pensam, responde ela. Sou bela e atraente, porque se assim não fosse, seria muito fácil livrar-se de mim. Minha natureza é delicada. Normalmente eu sou discreta, que quem tem a mim não se apercebe. Mostro-me sempre disposta a ajudar aqueles que querem manter a forma, mas na verdade faço tudo ir de maneira sutil. Destruo o prazer de viver, destruo a beleza do corpo, e também por mim muitas famílias são destruídas em busca da luxúria. Sentado numa cadeira, num canto da sala, um senhor, também velho, mas com um semblante bastante sereno, com uma voz doce, movimento suave, se apresentou e disse: eu sou a Ira. Alguns me conhecem como Cólera. Tenho muitos milênios também aqui como os meus amigos. Não sou homem nem mulher, assim como meus companheiros que estão aqui. Ira? Parece mais um vovô que todos gostaríamos de ter, disse a dona da casa. E a grande maioria me tem. Mato com crueldade, provoco brigas horríveis que chegam a destruir cidades quando me aproximo. Sou capaz de eliminar qualquer sentimento diferente de mim. Posso estar em qualquer lugar e penetrar nas mais protegidas casas. Pareço calmo e sereno para mostrar-lhes que a ira pode estar em qualquer lugar aparentemente manso. Posso também ficar contido no íntimo das pessoas, sem me manifestar, provocando úlceras, cânceres e as mais terríveis doenças. Uma jovem que possuía uma coroa de ouro cravada de diamante na cabeça, usava os braceletes brilhantes, uma roupa fina, parecia uma princesa rica e poderosa, se apresentou e disse: eu sou a inveja. Faço parte da história do homem desde a sua aparição. Mas como inveja, se é rica, bonita e parece ter tudo o que deseja, disse a mulher. Há os que são ricos, os que são poderosos, os que são famosos e os que não são nada disso, mas eu estou entre todos. A inveja surge pelo que não se tem, e o que se não tem é a felicidade, pois felicidade depende de amor, e isso é o que mais carece a humanidade. Por causa de mim, muita destruição já houve, mortes e sofrimento. Onde eu estou, está também a tristeza. Enquanto esses invasores se apresentavam, um garoto de 5 ou 6 anos brincava pela casa, sorridente, de aparência inocente, bem características de crianças. Olhos vivos e enigmáticos, parecia estar atento a todos os acontecimentos. Quando ele foi interrompido pelo dono da casa e falou: ei, garoto, o que você faz aí junto desses que parece a personificação do mal? Aí o garoto responde com um sorriso largo e um olhar profundo: eu sou o orgulho. Orgulho? Mas você é apenas uma criança, tão inocente quanto todas as outras? O semblante do garoto nessa hora tomou um ar de seriedade que chegou até a assustar o casal. E ele responde: o orgulho é como uma criança mesmo, mostra-se inocente e inofensivo. Mas não se engane, sou tão destrutivo quanto todos aqui. Quer brincar comigo? Nesse meio tempo, a preguiça interrompe ali a conversa e diz: bom, vocês devem escolher qual de nós sairá definitivamente da vida de vocês. O homem da casa pensa e fala: bom, nos dê aí uns 10 minutos para que possamos pensar. O casal vai para um outro cômodo, lá fazem algumas considerações e retornam. E aí a Gula pergunta: e aí? Quem vocês decidiram? E o casal responde: queremos que o orgulho saia de nossas vidas. O garoto
olha com um olhar fulminante para o casal, porque ele queria continuar ali, porém, respeitando a decisão, dirige-se para a porta da saída. Os outros em silêncio iam acompanhando o garoto, quando o homem da casa pergunta: ei, vocês vão embora também? O menino agora, com um ar severo e com uma voz forte de um orador experiente, responde ao casal: escolheram que o orgulho saíssem de suas vidas e fizeram a melhor escolha. E continuou dizendo: todos os outros irão comigo também, porque onde não há orgulho, não há preguiça, porque os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer para viver. Não perceberam que na verdade eles vegetam. Onde não há orgulho, também não há luxúria, porque os luxuriosos têm orgulho dos bens que possuem e julgam-se merecedores de tudo que lhe convém, não percebendo que na verdade são marionetes do instinto. Onde não há orgulho, também não há cobiça, porque os que cobiçam têm orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra, invejando a felicidade alheia, não percebendo que na verdade são instrumentos do dinheiro. Onde não há orgulho, disse ele, também não há gula, porque os gulosos se orgulham de suas condições e jamais admitem que o são. Arrumam desculpas para justificar a gula, não percebendo que na verdade são marionetes do desejo. Onde não há orgulho, também não há ira, porque os irados se orgulham de não serem passivos e jamais abaixam a cabeça diante de qualquer situação. São incapazes de permitir que a vida lhe proporcione lições de aprendizado, não percebendo que, na verdade, a sua ira é resultado das suas próprias imperfeições. E onde não há orgulho, também não há inveja, porque os invejosos sentem o orgulho ferido ao verem o sucesso alheio. Precisam constantemente superar os demais na conquista, não percebendo que, na verdade, são ferramentas da insegurança e da falta de amor à vida. E disse a Deus: saíram todos sem olhar para trás, e ao baterem a porta, um raio de luz invadiu aquele ambiente, porque eles haviam domado as imperfeições morais e adquiriram condições de se tornarem pessoas melhores. Essa é só uma metáfora para ilustrar aí algumas das nossas imperfeições, não é? Em outras filosofias dizem que elas são os 7 pecados capitais. Mas nós temos, além dessas, nós temos outras tantas. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que o orgulho é a origem de todas as imperfeições. É ele que desencadeia todos os outros males. E lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá aos espíritos: qual é o maior obstáculo ao progresso do homem? E eles respondem: o orgulho e o egoísmo. Se referindo aí ao progresso moral, porque o intelectual, ele avança, né? Eles deveriam caminhar juntos, mas o intelecto vai além. Tanto é que às vezes a gente conhece aí pessoas que são graduadas, possuem 2, 3 faculdades aí, super inteligentes, né? Conhecem aí, vamos falar da doutrina, conhecem o Livro dos Espíritos, as 1019 questões de cor salteado, né? Mas será que evoluiu moralmente? Então o intelecto não é só ele que é importante, o moral também. Então o orgulho impede o progresso moral do homem. E não é difícil a gente identificar isso. É por orgulho que nós discutimos, é por orgulho que nós brigamos, é por orgulho que nós nos magoamos, é o orgulho que dificulta o perdão, é ou não é? Se a gente pensasse só no perdão, daria outra palestra, né? Se nós soubéssemos aí o benefício que o perdão nos traz, quanto amor e quanta saúde ele produz para o nosso corpo, para nós mesmos, não para o outro, não é? Se nós vencêssemos o orgulho e perdoássemos as situações que acontecem na nossa vida, né? Tem uma frase que diz:
Quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoa. Então, é interessante notar que o orgulho, ele é um exagero do amor próprio. E o amor próprio, a gente sabe que é necessário. Você precisa se amar, não é? Senão a gente não vai conseguir amar o outro. Mas o orgulho, ele exagera esse sentimento, que deixa de ser esse amor. Por isso que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. O orgulho, de acordo com o dicionário, que não tem nada a ver com o espiritismo, lá diz no dicionário que orgulho é um sentimento de dignidade pessoal, ou seja, um amor próprio, de conceito exagerado de si mesmo. Então é o excesso de amor próprio, vamos assim dizer. E ele surge quando nós tomamos uma decisão pensando somente em nós próprios. Ou quando nós pensamos que somos seres superiores ao outro. Eu sou melhor que o outro. Ele vai crescendo cada vez mais, né? E ainda esse sentimento, ele alimenta as ilusões a respeito da própria vida. E pode nos prejudicar a nós mesmos e aos nossos objetivos, caso a gente não consiga domar esse orgulho. Eu falo domar porque nenhuma das imperfeições que nós temos dentro de nós vamos conseguir eliminar. Porque ela já vem de uma história nossa, ela faz parte da nossa história, de nós, espírito. Então o que a gente tem que fazer? É que nem um cavalo. Você tem que tomar as rédeas do cavalo e domar. Tem que estar controlado na sua mão. É como o vício. Você não consegue eliminar um vício. Você vai domar esse vício. E as imperfeições são do mesmo jeito. A gente tem que domar elas. Ou seja, deixar elas equilibradas, controladas na nossa vida. Então, no meu entendimento, a palavra orgulho, em momento algum, ela tem um significado positivo na nossa vida. E muitas vezes a gente diz, né? Ai, quem nunca disse aqui, estou tão orgulhosa de você, você conseguiu tal coisa, ai, que orgulho, você conseguiu um emprego, meu filho conseguiu passar na faculdade, estou tão orgulhoso de você. A gente fala isso, né? Mas o orgulho usado dessa forma, né, é equivocado, porque o orgulho é um mal enraizado em nós. Porque o orgulho e o egoísmo, ele é o oposto da humildade. Nós podemos ter alegria, contentamento, satisfação que a gente tem dos filhos, da profissão, né? Satisfação consigo mesmo, né? O problema é saber domar, dosar o limite desses sentimentos, né? Eu tenho alegria e satisfação de ver meu filho, por exemplo, mas eu não posso achar que ele é melhor que o filho do outro. Eu sou, por exemplo, bem sucedido na vida, materialmente falando, mas eu não posso passar por cima daquele que ainda não é. Eu fico muito satisfeito comigo mesmo quando eu consigo realizar alguma coisa que me proponho, mas eu tenho que tomar cuidado para não me achar mais do que eu sou, ou mais do que o outro. Porque muitas vezes nós temos aí uma falsa ideia da nossa natureza, do passado e do futuro. Muitas vezes nós esquecemos de onde nós viemos, acreditamos que somos mais do que somos aqui na verdade, né? Esquecemos que somos espíritos que estamos aqui só de passagem nesse mundo material. Então, não sabendo para onde vamos, que nós esquecemos que somos espíritos, nós concentramos toda a nossa atenção nessa existência atual, nos comportando como se ela fosse a única, né? E aí a gente se equivoca, a gente se frustra lá na frente depois, quando desencarnar, né? Talvez a manifestação mais comum do orgulho no nosso dia a dia seja não saber perder. Isso acontece todos os dias. Nós não queremos perder nada para ninguém. Nós não aceitamos perder. Nós não somos assim? Então a gente não quer perder uma discussão. A gente não quer que um carro no trânsito nos ultrapasse. A gente quer estar sempre primeiro. A gente não quer perder a promoção da empresa. A gente não quer perder o cargo em alguma instituição que a gente trabalha. A gente não quer perder o namorado.
A gente não quer perder o final da novela. Né? A gente não quer que o nosso time perca. A gente não quer perder nem no par ou ímpar. Não quer sempre ganhar. Né? Também quem joga para perder o par ou ímpar, né? Ninguém quer perder. E aí, com isso, a gente é prático em criar mecanismos de fuga, achando diversas desculpas para diminuir as nossas imperfeições, mas a gente não deixa um cisco passar desapercebido no olho do outro. Já se passaram há mais de 2022 anos aí, e nós ainda não compreendemos a mensagem de Jesus que ele deixou lá na parábola do arqueiro e da trave. Está lá no capítulo 10 do Evangelho. E a maioria de nós faz vista grossa diante das nossas imperfeições. Muitas vezes a gente tenta camuflar, né? E aí, às vezes a gente só se dá conta que a gente tem essa imperfeição quando nós erramos e alguém aponta o nosso erro, vamos dizer, as nossas falhas, vamos assim dizer. E mesmo assim, são muitas as nossas reações. Algumas vezes nós reconhecemos que erramos, mas às vezes a gente não admite publicamente. Em outras vezes nós não concordamos com aquilo que falam de nós, porque o orgulho não deixa. Né? A gente mostra uma opinião contrária, nos melindramos. Em outras atitudes mais infelizes ainda, nós nos revoltamos contra aqueles que ousaram apontar os nossos defeitos. A gente perde amizade. E geralmente são as pessoas mais íntimas de nós, nossos familiares, aquele amigo, aquele que nos quer bem. Simplesmente a gente perde amizade, não olha mais. Porque ousou apontar uma imperfeição minha, o que ele pensa que é? E é comum na doutrina espírita nós ouvirmos que nós nascemos simples e ignorantes. E que um dia nós seremos espíritos puros. Mas a grande tarefa aqui na Terra, que é uma escola, eu falo que ela é, além de escola, ela é um hospital, ela é uma oficina, ela nos ensina. A grande tarefa nossa aqui é a nossa evolução espiritual, que nós vamos realizando aí nos longos das nossas existências. Porque uma das dificuldades que ainda existe na humanidade toda é de ver o mal no outro antes de enxergar em nós mesmos. É nos acharmos melhores do que os outros. Achando que essa vida é somente essa, do berço, do nascimento até o túmulo. Acabou, acabou. Então eu vou viver essa, vou dar o melhor aqui nessa, passo por cima de pessoas, não vou trabalhar o meu lado moral, né? Que nós não precisaremos rever os nossos atos quando partimos para a pátria espiritual. Ai, gente, quanta lamentação nós teremos no mundo espiritual quando nós nos depararmos com a nossa consciência e ver quanta coisa a gente podia ter feito melhor, quanta coisa podia ter dito e não dissemos. Tem um palestrante, o Décio Yandoli. Ele é palestrante espírita e médico oncologista. E ele conta em uma de suas palestras que eu assisti, que conversando com seus pacientes em estado terminal, ele conta que nenhum deles diz se arrepender de não ter feito uma viagem para o exterior, de não ter reformado sua casa, de não ter comprado o carro do ano. Não, nenhum deles falam disso. Eles dizem que eles se arrependem de não ter dito eu te amo para aquela pessoa que convivia com ele, de não ter perdoado, de não ter ficado mais tempo ali com a sua mãe idosa, sentada ao lado vendo uma TV, segurando na mão dela por 5 minutos. Quanta coisa a gente podia ter feito para o outro e nós não fizemos por causa do interesse pessoal, por preguiça ou porque o orgulho falou mais alto. Lá no Evangelho, no capítulo 10, diz que nós precisamos nos olhar no espelho e nos transportarmos para fora de nós e se considerar uma outra pessoa e julgar a si mesmo, nos perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo, falando o que eu falo?
e o que eu faço. Recomenda-se domar as imperfeições em nós para que as virtudes ainda adormecidas, encobertas pelo orgulho, pelo egoísmo, possam se aflorar. Não é de um dia para o outro que nós vamos domar essas imperfeições que nos acompanham há milênios. Não. Mas é no trabalho, no dia a dia, sendo mais generoso, mais caridoso, com humildade. E aí, todo dia, fazendo esse exercício, cada um vai demolindo aos poucos os altares elevados do orgulho. Nós não podemos mais ser conivente conosco mesmo. Nós não temos mais na atual encarnação a desculpa da ignorância, de que quando nascemos simples e ignorantes. Já passou do tempo da gente falar, eu sou assim. Quer, não quer, entra na fila. Né? Passou o tempo. Você é assim? Então deixa de ser. Muda. Nós temos que nos esforçar para sermos pessoas melhores hoje. Exercitarmos a caridade como entendia Jesus, que é o BIP, né, da doutrina espírita. Benevolência, indulgência e o perdão. E nós temos diversos exemplos de que é possível. Nós temos Jesus, que é um exemplo que desceu das esferas altíssimas para estar aqui junto de nós. Ah, mas é Jesus, né? Um ser espiritual tão desenvolvido. Tá, se nós colocamos Jesus longe de nós, devemos trazer Ele para perto de nós. Mas se nós acharmos ainda que Jesus está muito distante de nós, nós podemos encontrar na literatura espírita, na história da humanidade, diversos exemplos mais próximos de nós. Temos aí Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Madalena. A maior conversão foi Madalena. Mais que Paulo foi a Madalena. A gente lê a história dela, a gente se surpreende. Como essa mulher mudou de um dia para o outro, vamos assim dizer, depois de conhecer Jesus. Nós temos Pedro, nós temos Chico Xavier e tantos outros aí na nossa história. Como disse Chico, né? Nós não podemos mais mudar o início da nossa história, mas nós podemos escrever um novo final. Então, se nós podemos, ou melhor, se nós não podemos mais alegar ignorância, ao dizer que nós não conseguimos mudar, que eu sou assim, que é muito difícil, a gente tem que mudar essa palavra, falar, é possível ainda nessa existência. Porque muitas vezes nós dizemos que nós não conseguimos por falta de boa vontade e porque nós não queremos abrir mão dos velhos hábitos. Dá trabalho mudar, dá trabalho mudar a alimentação, dá trabalho levantar cedo, fazer exercício, dá trabalho ter que largar tudo e vir numa casa espírita, dá uma preguiça pegar um livro para ler, tanta coisa que a gente às vezes deixa de fazer por má vontade. Não sei o que estou falando não, está lá no Livro dos Espíritos, questão 909. Kardec pergunta para eles, pode o homem vencer suas más tendências pelos seus esforços ainda nessa vida? Nós gostaríamos que a resposta fosse, depende, talvez, quem sabe, né? Mas a resposta foi sim, e algumas vezes com fracos esforços, e a vontade que lhe falta. Veja. Então, como é que a gente quer ter o reino de Deus na terra, se a gente não se esforçar? Como disse Jesus lá no livro Boa Nova, enquanto houver um ser humano sofrendo pela indiferença, pela falta de amor, não haverá reino dos céus na terra. Então a gente pode perguntar, né? Quando haverá mundo regenerado? Se a regeneração começa dentro de nós. Porque o mundo ele se transforma com boas ações. E para isso nós precisamos mudar os nossos hábitos e as nossas ações, domando as nossas imperfeições. Podemos fazer diferente, agir com mais amor, tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, exercer o trabalho no bem, trabalhar em uma ação, em uma instituição,
nos dedicando, nos comprometendo com o bem, doando um pouco de nós. Isso é domar. Colocar água limpa dentro de um vaso sujo, até o dia em que não tem mais sujeira ali, só vai ter água limpa. E com isso a gente vai atrair para perto de nós somente coisas boas, porque muda o padrão vibratório, muda a nossa energia. As portas começam a se abrir quando nós cumprimos os mandamentos do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em equilíbrio. Nós vamos nos sentindo mais felizes e com isso tudo ao nosso redor fica melhor. Não há fórmula mágica para mudar um hábito tão entranhado em nós. É um exercício diário. Mas como que eu faço isso? Analise mais a si mesmo. Observe seus pensamentos, seus sentimentos. Faça boas leituras. Participe de grupo de estudo na casa espírita. Não precisa ser aqui, pode ser em outra casa se quiser. Para adquirir mais conhecimento, não só da doutrina, mas como se conhecer melhor. Tem tantos estudos online no YouTube. Seja mais tolerante. Aceite perder de vez em quando. Emmanuel nos diz que para nós extirparmos as imperfeições que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, como também o trabalho de esforço de nós mesmos. Então, transformação íntima é um hábito, é uma escolha de vida. Do mesmo jeito que a gente escolhe cuidar da alimentação, cuidar do corpo físico, fazer atividade física, a gente tem que escolher também cuidar do nosso lado moral. Então, se nós aplicarmos os ensinos morais do Cristo, que o Espiritismo nos ensina tão bem, no nosso próprio coração, tudo fica melhor. Então, o que é o ensino moral do Cristo? É a regra do bem proceder, fazer o que é certo, o que é correto, o que eu gostaria que fizessem para mim. Aí com isso você vai se tornar uma pessoa melhor na convivência com você mesmo e com os outros. E aí as imperfeições que nós possuímos vão desaparecendo. Porque observe, a maioria das nossas imperfeições, elas geram sofrimento no campo dos relacionamentos. Alguém aqui conhece alguma pessoa que está internada numa clínica psiquiátrica por não conseguir resolver uma questão de matemática? Não, né, gente? Ela está lá por motivos de relacionamento consigo mesmo, de não saber lidar com as suas próprias emoções, por não se conhecer. Dificuldade na vida nós iremos ter, né? E aí, se a gente for esperar ficar sem problema para a gente mudar, a gente vai se atrasar no processo. Você vai evoluir de qualquer forma. Como já dizia Chico, né? Todos nós evoluímos, desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. É uma escolha. E o Chico dizia também que ele agradecia todas as dificuldades que ele enfrentou na vida. Diz ele que se não fossem por elas, eu não teria saído do lugar. Porque as dificuldades, elas nos impedem de caminhar, muitas vezes, e as críticas, diz ele, auxiliam muito. Ele fala, Emmanuel sempre me ensinou assim, Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. E se não são, não liga para ela. Faz que nem chuveiro velho. Não liga. E se ligar, não esquenta. Né? Manolo Quezada que falava isso. Então, não vamos usar da lamentação na nossa vida. Tira a lamenta, vamos ficar só com a ação. Ação no bem, ação com o próximo. Não se ofender com aquele ou aquela dificuldade que vai nos ajudar a crescer, vencer dentro de nós esse garotinho que tem uma aparência inocente que ainda mora dentro de cada um de nós. E aí eu finalizo com uma historinha que chama A Ilha dos Sentimentos. Era uma vez uma ilha
onde moravam ali todos os sentimentos, as virtudes e também algumas imperfeições. Morava ali a alegria, a tristeza, a sabedoria e todos os outros. Por fim, também morava o amor. Mas um dia, eles foram avisados que a ilha iria afundar e que todos iriam morrer. Aí, os sentimentos se apressaram logo para sair dessa ilha. Pegaram seus barquinhos e partiram. Mas o amor ficou, porque ele queria ficar mais um pouquinho ali na ilha antes que ela se afundasse. Quando por fim a ilha já estava quase afundando, o amor começou a pedir ajuda. Nesse momento estava passando a tristeza em um lindo barco. O amor disse, a tristeza não, a riqueza. O amor disse, riqueza, me leve com você. A riqueza falou, não posso, tem muito ouro, prata aqui no meu barco, não vai ter lugar para você. Aí passou a vaidade e ele pediu ajuda. A vaidade, ele falou, vaidade, por favor, me ajuda a sair daqui. Ela falou, não posso te ajudar não, amor, você está todo molhado, vai estragar meu barco novo. Então, o amor pediu ajuda para a tristeza. Tristeza, me leve com você. Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Também passou a alegria, mas a alegria estava tão alegre que nem ouviu o amor chamar. Já desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando ele ouviu uma voz chamar. Vem, amor, eu levo você. Era o velhinho. O amor ficou tão feliz que esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou para a sabedoria. Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe? A sabedoria respondeu, era o tempo. O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? Porque só o tempo é capaz de entender o amor. Então, que a gente possa usar melhor o nosso tempo, que nós temos ainda aqui, para domar essas nossas imperfeições e poder amar mais, como Jesus nos ensinou. Porque só o amor cobre a multidão de pecados que ainda está dentro de cada um de nós. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que a gente possa refletir sobre cada imperfeição que ainda está dentro de nós e que lembrar que a gente é capaz de domar cada uma delas. Obrigada pela atenção. Uma boa noite.